Minhas irmãs, meus irmãos, amigas e amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia. Estamos aqui hoje, neste dia 8 de julho de 2022, para mais alguns momentos de oração, de reflexão, junto com o nosso amado e insubstituível Mestre Jesus. Meu nome é Anita, já estive por aqui algumas vezes e é com grande alegria que eu participo destes encontros, junto com os frequentadores online desta casa. Que alegria nós estarmos aqui, não é mesmo? Cada vez que nós nos encontramos, comungamos destes momentos de reflexão, de aprendizado, nós podemos dizer que ganhamos alguma coisa que nenhuma outra atividade ou instituição pode nos dar. Desde que nós estejamos aqui de corpo e alma, focados nas palavras que nós ouvimos com os ouvidos do corpo e nas palavras que nós ouvimos com os ouvidos do espírito, que são as inspirações, as intuições que chegam até nós pela amorosa intercessão dos nossos amigos espirituais. São momentos em que nós temos a liberdade de olharmos para nós mesmos, nos examinar, nos perceber e adquirirmos consciência daquilo que está dentro de nós, nos entristecendo, roubando a nossa paz, dificultando a nossa vida. E assim, dessa forma, a partir daí, nós nos acolhermos, sem medo de nos encontrarmos conosco mesmos e podermos buscar caminhos de superação e de conquistas. E que bom é nós podermos nos presentear com esse processo. Como a gente sai cada vez mais confortável com a gente mesmo e com o contexto em que nós vivemos, porque a gente realiza dentro da gente mesmo a percepção de que nós estamos vivendo a melhor oportunidade de crescimento espiritual neste momento da nossa evolução. Assim sendo, irmãs, irmãos, vamos agora iniciando o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Deus, em agradecimento por esse imenso amor em que estamos mergulhados a cada dia de nossas vidas, desde que Deus nos criou. O que nos viabiliza experiências incríveis de convivência, conhecimento, realização pessoal e crescimento. Que Jesus, conforme a sua promessa, venha em nosso encontro e nos ajude a entender profundamente seus ensinamentos e a participarmos dessa dinâmica de recepção, reflexão, interiorização e vivência desses ensinamentos, melhorando-nos e melhorando aqueles que nos cercam, bem como o ambiente à nossa volta. Que o Mestre esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto sobre o qual refletiremos hoje é a lição 125 do livro Palavras de Vida Eterna, que se chama No Convívio do Cristo, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel recorre ao texto da segunda carta aos Coríntios para discorrer. A segunda carta aos Coríntios de Paulo, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Que linda essa colocação de Paulo. Quando nós nos associamos a Cristo,
Nós não estamos apenas com Ele, nós estamos nele. Ou seja, Ele não apenas nos acompanha e nos ampara, mas Ele nos acolhe, nos abraça e vive conosco todos os nossos momentos. Ele nos intui sobre as melhores atitudes que nós podemos ter, não apenas nos momentos difíceis, mas também naqueles momentos em que nós estamos bem e confortáveis, para nós não esquecermos de manter o nosso equilíbrio e a nossa sensibilidade sempre. Porque como é fácil a gente escorregar quando nós estamos vivendo os momentos de calmaria, de alegria, estamos desfrutando e nós nos desligamos tão fácil dos valores cristãos que devem nortear as nossas vidas. Pois é, por isso que é tão bom estarmos em Cristo. Aliás, eu vou dizer que não tem lugar melhor no mundo para nós estarmos, porque é nesse lugar que a gente encontra a paz, a serenidade, a força, o equilíbrio e a sabedoria para nós vivermos e convivermos conosco mesmos, com os nossos semelhantes, buscando a nossa evolução espiritual. E assim, quando nós estamos com Cristo e no Cristo, nós nos transformamos em novas criaturas. Nós nascemos de novo, né? As coisas velhas ficam para trás e nós iniciamos uma nova e extraordinária experiência. Irmãs, irmãos, conforme nós vamos vivendo, desde a nossa criação, nós vamos passando por várias situações de aprendizado. Momentos que, devido à nossa evolução, nos inquietam, nos desafiam, às vezes nos entristecem, outras vezes nos amedrontam, tantas outras vezes provocam a nossa ira, o nosso descontrole. E nós vamos superando essas tribulações, essas ocorrências, com maior ou menor dificuldade, conforme a nossa disposição, a nossa resignação. O fato é que quanto mais nós vivemos, mais passado nós temos, né? Mais história nós temos para contar, mais situações adversas nós enfrentamos, mais pessoas difíceis estiverem em nossa convivência. Isso é muito bom. Esse é o propósito da nossa encarnação. É para isso que nós viemos. Para nós desenvolvermos as habilidades com esse conjunto de experiências. E essas habilidades que nós desenvolvemos se constituem no verdadeiro tesouro que nós viemos buscar quando nós nos propusemos a reencarnar. Que ótimo! Só que, infelizmente, muitas vezes, nós começamos a nos envolver negativamente com as experiências que nós tivemos. E ao invés de aproveitar o que de bom elas nos trouxeram, que é o aprendizado e o amadurecimento mental e espiritual, nós nos apegamos aos sentimentos inferiores que elas nos despertaram e com os quais nós tivemos que lidar. E apesar de todo o contexto da situação desconfortável ter terminado, nós ainda continuamos alimentando esses sentimentos, como se fossem uma carga de substâncias apodrecidas que nos prendem aos fatos do passado e que nos impedem de prosseguir na nossa caminhada evolutiva. Ou seja, nós não concluímos os ciclos de aprendizado com a compreensão do que aconteceu, a sublimação e a superação de todos os nossos traumas. E é aí que a gente se vê envolvido de novo por tristeza, por inveja, por raiva, por ciúme, por medo, revivendo situações que já passaram, que estão lá no nosso passado. E nós acabamos, graças a essa dificuldade espiritual,
por afetar o nosso intelecto, o nosso corpo físico, o nosso raciocínio, a nossa capacidade cognitiva, as nossas relações afetivas e sofremos. E é isso que Emmanuel nos diz quando lemos no seu texto. Quantos companheiros desarvorados e abatidos, imersos em emoções e pensamentos de pessimismo e azedume, como se tivessem dentro de si espinheiros e charcos. Outros carregam consigo mágoas, desilusões e deixam por onde vão um rastro de fel, ou seja, de amargura. Outros falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, com 1000 frases tortuosas e contundentes, quando poderiam falar sobre essas experiências com algumas poucas palavras. Alguns dramatizam desencantos. Os dramáticos são terríveis. Falam de doenças passadas como quem parece estar com saudade delas. Outros se queixam de ingratidões. Falam de situações em que foram deixados para trás, menosprezados, ou em que tomaram prejuízo. Relembram episódios tristes que já ficaram no passado e ficam escavando acontecimentos tristes que já se passaram há muito tempo. Estão ainda cheios de autopiedade e só fazem olhar para o que já passou, com revolta, com desgosto, mágoa, com ressentimento, desfiando acusações e distribuindo culpa. E Emmanuel nos diz: se antigas dores e problemas superados te voltam à mente, esquece-os e segue adiante. Emmanuel, é fácil falar. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero esquecer, mas eu não consigo. Bom, primeiramente, vamos nos lembrar que se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos evoluir, não existe outra opção. Nós temos que perdoar, nós temos que esquecer, nós temos que nos auto-perdoar também. Se a gente quer optar por outro caminho, nós temos que nos conformar e acostumar com a ideia que nós vamos sofrer. Essa é que é a verdade. Ou alguém acha que o sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa traz felicidade. Acho que todo mundo tem consciência que não é assim, não é verdade? Então, nós precisamos nos libertar de nossos traumas. Se nós já estamos afetados no nível físico pelas nossas posturas espirituais inconvenientes ou incorretas, nós precisamos de cuidados médicos. Isso é fato. Se nós também já estamos com doenças emocionais, como a depressão, o toque e outras tantas, nós precisamos também de ajuda psicológica. Mas a gente pode fazer muito por nós mesmos, curando a gênese dos problemas, que está no espírito. Quando nós nos associamos a Jesus e ficamos não apenas na companhia dele, mas em Jesus. Só estando em Jesus é que nós vamos começar a esquecer verdadeiramente e seguir adiante. Para isso, a proposta de Emmanuel é para pensarmos no melhor que nos espera. Ou seja, vamos tirar o foco do nosso passado em pensar como será o nosso futuro, como ele será bom, à medida que nós nos permitirmos atender ao comando de Jesus. Qual é esse comando, né? Ou quais são esses comandos de Jesus? Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Perdoa 70 vezes 7. Se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, vamos aprender a viver cada dia como se ele fosse o início de uma nova era.
na qual o que era velho fica lá no passado e nós fazemos tudo novo, conforme a sugestão de Paulo. Isso só é possível estando em Jesus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais essa se torna uma atitude natural e espontânea em nós. E a outra proposta de Emmanuel é: busca voluntariamente o trabalho a fazer, ou seja, busquemos de vontade própria o trabalho. Tanto aquele trabalho que todos nós temos para fazer no dia a dia, buscando realizá-lo da melhor maneira possível, quanto o trabalho espiritual que nos compete, que é a oração, a meditação, a vigilância para que nossas atitudes estejam baseadas nos valores cristãos e nós não percamos a conexão com Jesus e as forças do bem. E, finalmente, o trabalho da caridade, junto àqueles que momentaneamente estão numa situação mais difícil do que nós, lembrando-nos de que amanhã nós poderemos precisar do auxílio do próximo, porque, como ensinou Jesus, a caridade cobre a multidão de pecados. E é verdade, quando nós saímos de nós mesmos, quando nós paramos um pouco de sentir pena de nós e nós vamos em busca de quem necessita, nós sentimos a verdadeira alegria. A alegria pura que não nos traz culpa nem remorso. E o nosso espírito sente que nós estamos em Jesus e realmente tudo se faz novo, como diz Paulo. Bom, companheiras e companheiros, essas eram as reflexões que me ocorreram quando eu li esse texto de Emmanuel. Eu espero que alguma coisa dela tenha ajudado alguém a ter uma reflexão que traga alguma paz e ânimo para o seu coração. E agora, antes de finalizarmos nosso encontro, eu gostaria que todos nós nos uníssemos numa vibração amorosa, potencializada com as bênçãos de Jesus, em benefício de todos os doentes, de todos os que estão passando por necessidades materiais, os que estão passando fome, em benefício dos lares em desarmonia, dos que estão sofrendo a privação da liberdade e por aqueles que estão passando por provações difíceis, pelos nossos irmãos que estão em locais onde há catástrofes, onde há guerras. Vamos ainda levar um pensamento cheio de amor pelos nossos lares, os nossos entes queridos e por nós mesmos. Vamos terminando o nosso encontro agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos com Jesus para termos forças e bom ânimo, equilíbrio para cuidar de nós mesmos e daqueles que nos são caros ou daqueles que Deus coloca em nossos caminhos. E que nunca deixemos passar despercebido o divino instante de ajudar. Que Jesus fique conosco, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude a estar em Cristo e não sairmos deste lugar. Que assim seja.